Olha, segundo dados do governo federal, de 2000 a 2021, foram notificados mais de 700 mil casos de hepatites virais no Brasil. E sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Adalgisa Ferreira, que é médica e professora aqui da UFMA. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Prazer recebê-la. Muito obrigada. Bom, doutora, olha, comecei falando, do aumento, de número de casos, e a gente sabe que as incidências mais comuns da hepatite, são causadas pelo tipo A, B, C, e além desses vírus, há também os tipos D e E, com menor incidência no país. Agora, aquela pergunta que eu acho que o pessoal de casa está bem com dúvida, Por que tem essa variedade, de grupos, de hepatite, e qual a diferença de um para outro? Certo, isso é importante. Então, as hepatites, na verdade, o nome significa inflamação no fígado. Então, o fígado pode ser inflamado por vários agentes, incluindo os vírus, mas pode também ser inflamado por medicamentos, por ervas, por álcool, por várias outras situações. Mas em relação aos vírus, os mais frequentes, os mais importantes, são esses vírus que a gente chama de hepatotrópicos. São vírus que eles têm uma predileção pelo fígado. Sim. Então, é o vírus A, o vírus B, o vírus C, o vírus D e o vírus E. São esses os principais. Mas muito mais frequentemente a gente tem mesmo o vírus A, o vírus B e o vírus C. Por que eles são diferentes? Porque são vírus diferentes, de conformação diferente, de constituição diferente, que tem tipos de contaminação diferente, evolução diferentes. Então, por isso eles são separados, os vírus são diferentes. São famílias diferentes. Doutora, a hepatite B é a que tem a maior taxa de transmissão? Não, todas elas são transmissíveis, bem transmissíveis. A hepatite A, ela é um vírus que é transmitido por material contaminado, água, alimento contaminado, porque é um vírus que ele é eliminado pelas fezes. Sim. Contamina o ambiente, alguma coisa que o indivíduo vai ingerir. A hepatite B, ela já é o vírus da hepatite B tem um mecanismo de transmissão diferente do vírus da hepatite A, que ele é transmissível principalmente no adulto pela relação sexual, mas também tem contaminação por material, sangue contaminado com o material, com o próprio vírus, e também a transmissão materno-fetal, que tem uma importância muito grande na população, porque a mãe portadora do vírus da hepatite B, ela pode transmitir para o recém-nascido. A transmissão é predominantemente no momento do parto. Então, por isso é super importante a realização do exame da hepatite B do pré-natal da gestante. Então, esses são os 3 mecanismos principais do vírus da hepatite B. No vírus da hepatite C, o mecanismo principal de transmissão é o contato com material contaminado com sangue, contaminado com o vírus, Sim. Então, o que ocorre? Então, se o indivíduo vai, por exemplo, compartilhar substâncias, materiais cortantes, como alicate de unha, ou tatuagens, ou até mesmo em hospitais, em que haja quebra dos procedimentos de controle de infecção hospitalar. Você pode entrar em contato com o vírus da hepatite C e transmitir. Ele pode ser transmitido por via sexual? Também pode, mas principalmente se houver trauma, se houver sangue passando ali, se o indivíduo contaminado com o vírus tiver na relação sexual um trauma e que tenha sangue, ele pode ser transmitido. Diferente do vírus B, do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis, que a próprio sêmen ou a secreção vaginal pode transmitir a doença. Perfeito, doutora. Agora a senhora entrou em um ponto importante que a gente estava conversando nos bastidores, justamente sobre essa prevenção, esse diagnóstico com relação às grávidas, Vamos explicar para o pessoal de casa, como fazer, esse diagnóstico, Como fazer o tratamento também, A gente estava explicando isso, como é importante as grávidas fazerem esse diagnóstico. Certo, isso é de uma importância fundamental. Fundamental porque o indivíduo, por exemplo, adulto, se ele se contaminar com o vírus da hepatite B, a chance dele ficar portador crônico do vírus é muito pequena, exceto se ele tiver alguma deficiência imunológica, ele tiver algum fator genético muito importante que favoreça com que ele fique portador crônico. Quem fica portador crônico mesmo é o indivíduo, é a criança, Sim. É o recém-nascido. Então, se a mãe for portadora e ela não souber que ela é portadora, ela não foi feito o teste no pré-natal, que é obrigatório fazer no 1º e no 3º trimestre, e ela chegar ao parto sem saber, e a equipe médica não sabe que a mãe é portadora, essa criança vai entrar em contato com o vírus,
e vai ficar portadora crônica. A chance é mais de 90% de ficar portador crônico. Então, é aquele portador crônico que vai ficar a vida inteira com o vírus, sem saber que tem o vírus, e quando chega lá pela terceira década, mais ou menos, quarta, ele já pode estar com cirrose e até com câncer de fígado. Então, é super importante o teste no pré-natal, porque à medida que define que a mãe é portadora, se ela tiver doença que possa ser tratada, ela já será tratada nessa fase. Então, ela vai ser tratada, quando ela parir, ela já não está mais com o vírus transmitido. Se ela não tiver doença, mesmo assim, o recém-nascido vai ser tratado na hora que é do parto. Tratado como? Com profilaxia, prevenção. Vai ser a primeira dose da vacina e vai receber uma gama-globulina, que é um processo de imunidade contra o vírus que a criança recebe ao nascer. Então, ela não será contaminada. Então, isso tem uma importância fundamental. Se observa claramente que as taxas de prevalência da hepatite B são muito maiores, onde há uma frequência maior de mães portadoras do vírus. Perfeito, doutora. Um outro assunto que a gente conversou nos bastidores para alertar muito você de casa em relação à obesidade, à gordura no fígado e como é importante a gente ter hábitos saudáveis, né? Porque está tendo uma prevalência muito grande, né, doutora? Isso eu gostaria de agradecer essa oportunidade de comentar sobre esse assunto, porque, por exemplo, nós, em relação às hepatites virais, a gente vem, por exemplo, a hepatite A, ela vem diminuindo muito por causa da vacina que foi instituída a partir de 2016 universalmente. A hepatite B, ela é universal para todo mundo, você pode se prevenir. A hepatite C, ela não tem vacina, mas ela tem tratamento, tem cura. Então, a gente está vendo a evolução da melhora dos índices de hepatite, das hepatites virais. A Organização Mundial da Saúde, ela vem trabalhando com isso para até 2030 a gente diminuir ou acabar com as hepatites virais com problemas de saúde pública. Isso vem acontecendo paulatinamente, é claro que não vai ser simples, mas vem melhorando. Mas em relação a esse fato que você acabou de comentar, que é a doença gordurosa do fígado, a toda oportunidade nós precisamos alertar. Essa doença não é simples, porque o que ocorre é que mesmo muitos colegas médicos dizem, não, isso aí não tem problema, é uma coisa frequente, todo mundo tem, não é assim. Isso é uma doença que pode ser bastante grave, mais ou menos 20% dessa população pode evoluir para cirrose hepática. Em alguns países do mundo já é a principal causa de cirrose, a principal causa de transplante. Então a gente precisa saber, isto é uma doença relacionada com hábitos de vida. Então, é com alimentação desregrada, é com obesidade, é com sobrepeso, é com diabetes, é com falta de atividade física, alimentação irregular. Então, é isso e a gente precisa mudar essa conduta para que isso não seja um problema mais grave ainda no futuro, que já está se aproximando. Perfeito, então fica o alerta, né? Inclusive para você cultivar esses hábitos saudáveis desde cedo. Você que tem filho, a gente tem visto também a obesidade crescendo entre as crianças também, né? Então fica esse alerta, vamos colocar o seu filho para se movimentar, começar a introduzir também alimentos mais saudáveis, frutas, verduras, mostrar que também são gostosos e como faz bem para a saúde. Doutora, uma pergunta, voltando ao nosso Julho Amarelo. Por que o nome da campanha é Julho Amarelo? Isso é bastante interessante, porque, na verdade, assim, as hepatites virais, não só as virais, mas as hepatites, por exemplo, causadas por medicamento, por agentes tóxicos, o que acontece na fase aguda, principalmente na fase aguda? Então, há uma lesão ao fígado, há uma agressão, existem pigmentos que são produzidos no fígado que devem ser eliminados pelas fezes. Então, aí, pela lesão no fígado, esse pigmento volta para a pele e para as escleróticas, que é o branco do olho, e dá aquela coloração amarelada. Então, esse é um dado interessante, porque se juntou as hepatites com o amarelo para chamar a atenção das pessoas que as hepatites, elas costumam fazer o aparecimento dessa coloração amarela das escleróticas, do olho, do branco do olho e da pele. Doutora, diagnóstico e prevenção, para o pessoal de casa ficar sempre atento. Tá, isso é importante, o diagnóstico. Então, por exemplo, o que é recomendado? Há uma recomendação clara, se você não tem nenhum sintoma, se você não sabe que é portador do vírus, mesmo que você não tenha fator de risco, não tenha entrado em contato com sangue contaminado, você não tenha nada disso, você procure um posto de saúde, um serviço de saúde, faça um teste rápido. Esse teste rápido sai em menos de 10 minutos. Olha se você é portador do vírus B ou vírus C. Daí você é encaminhado para um serviço especializado ou pode fazer o tratamento na própria atenção básica, porque essa é a recomendação atual. Vai tratar o vírus da hepatite C, que vai curar.
E o vírus da hepatite B não tem cura, mas tem controle. Isso é importante, uma doença que tem controle. Então, se você descobrir numa fase em que você ainda não tem uma doença muito avançada, você vai ser tratado e controlado da doença do jeito que se controla o HIV, que se controla a hipertensão arterial, que se controla a diabetes, se controla o vírus B. Perfeito, doutora. A importância das vacinas, você está com o calendário de vacinação em dia e o SUS também no combate às hepatites. Certo. Esse é um dado também importantíssimo que a gente tem que divulgar muito e discutir muito nesses últimos tempos. A gente vem vivendo uma dificuldade em relação a isso, descrença de vacina. Então, a gente sabe que vacinação foi um dos maiores alcances da humanidade. Nós sabemos disso. E em relação às hepatites virais, a hepatite A está no calendário. Então, a gente observou já claramente de 2016 para cá a queda acentuada dos casos de hepatite A, a partir do que a vacina da hepatite A passou a estar no calendário. E a vacina da hepatite B está disponível em todos os postos de saúde para todas as pessoas. Todas. Então, assim, você chega no posto de saúde e pede, quero me vacinar para hepatite B. E vai ter para todo mundo, isso é super importante. Olha a gente só, vem observando, por exemplo, atualmente os idosos se contaminando com o vírus da hepatite B, porque por relação sexual desprotegida, e nos idosos essa doença pode ser mais grave. Então, assim, você procure o posto de saúde, se vacine para você se prevenir dessa doença. Então, vacinas estão disponíveis, então nós somos um país que temos uma tradição em vacina. O nosso Programa Nacional de Imunização, ele é um dos melhores replicado no mundo né? inteiro, de tão bom que é. E a gente tem visto nos últimos anos uma queda no número de pessoas vacinadas por desinformação, na verdade. Gente, vale bater nessa tecla, vacinas salvam vidas, né? Vamos colocar a carteirinha de vacinação em dia, várias campanhas de imunização acontecendo mensalmente. Fora isso, você pode ir no posto de saúde, pede a vacina que tem... Eu já fui várias vezes em posto de saúde atualizar a carteirinha. Outro dia levei vacina, mais uma dose da vacina contra a Covid, atualizei a vacina também da hepatite. É importante você ter essa preocupação com você e com quem você gosta também. Olha, hoje eu conversei com a simpatia de pessoa, a doutora Adalgisa Ferreira, que é médica e professora titular aqui do curso de medicina da UFMA, por isso ela tem toda essa didática, todo esse conhecimento, esclareceu várias dúvidas aqui da gente acerca, né, sobre as hepatites. Doutora, muito obrigada, convidada aqui a retornar no nosso telejornal. Gratidão pela presença. Muito obrigada pela oportunidade de divulgar isso, porque isso tem uma importância muito grande para a população.